Cultura do município de Ilhéus, a professora Ana Arleide Menezes, está por aqui. Vamos falar da Aldir Blanc, vamos falar das atividades de política de cultura para Ilhéus. Secretária, satisfação ter a senhora aqui, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos os ouvintes aí do programa Tabuleiro, bom dia Vila Nova, um prazer enorme estar aqui na Ilhéus FM e eu espero poder voltar sempre aqui com grandes novidades. E a senhora com certeza vai voltar. Vamos falar aí de políticas para a cultura de Ilhéus inicialmente. Como é que está a questão aí da Aldir Blanc? Bom, já lançamos 2 editais, né, Sim. com os recursos da Aldir Blanc. Logo, no primeiro lançamento, o edital de fomento à cultura, que contempla 14 segmentos. Ele, com previsão de pagamento até o dia 30 de junho, ele já garante que nós possamos receber a segunda parcela no segundo semestre, a parcela que já está reservada, né, para Ilhéus no segundo semestre. Então, estamos montando plantões, temos um e-mail que fica 24 horas tirando dúvidas de pessoas que, porventura, tenham alguma dificuldade no preenchimento dos formulários. São formulários muito simples. Agora, hoje, amanhã e depois, terça, quarta e quinta, nós teremos plantões nos 2 turnos lá no Teatro Municipal, na galeria, com nossos colaboradores. Claro que nós não criamos os projetos, nós apenas ajudamos, auxiliamos a preenchimento dos formulários, ou tiramos dúvidas, ou para aqueles que têm muitas dificuldades com as novas tecnologias, aí eles levam sua documentação, levam seu projeto, até escrito à mão, e nós podemos ali auxiliar e digitar, enfim, estamos trabalhando dessa forma também. Mas eu trouxe até aqui para lembrar a todos e para falar para vocês também, para a ciência de vocês. É claro que vocês já leram o edital, né? Mas só para lembrar que esses 14 segmentos, eles são compostos de artes plásticas e visuais. Sim. Para esse segmento, nós temos a possibilidade de contemplar 7 projetos com até R$10 mil. O Capoeira, eles preferiram 14 projetos de R$5 mil. Quando eu digo eles preferiram, é porque tudo isso foi decidido em escuta pública, Sim. Audiência pública, no ano de 2024, ainda na gestão passada, e para que não iniciássemos do zero e a Política Nacional Aldir Blanc para esse ano, e porventura os atrasos fizessem com que nós não pudéssemos distribuir os recursos. Então, nós acatamos todas as audiências públicas, não é? E isso já estava decidido lá. Essas audiências públicas, elas são bem interessantes porque você pode conhecer as dores, né? Isso. E quais são suas dores? Você passa detalhes e a partir daí você vai para o ajuste e causa aí uma certa alegria e satisfação em quem faz a cultura de verdade. Com né? certeza. Os fazedores de cultura. Com Isso é bom. certeza. Aí temos também contemplados cultura afro, que eles também colocam aqui como um povo negro, com 10 projetos de R$7 mil. Cultura hip hop, com 14 projetos também de até R$5 mil. Cultura indígena, com 7 projetos até R$10 mil. Culturas populares, também com 7 projetos de até R$10 mil. A dança fez diferente. A dança optou por 3 projetos de até R$20 mil e 2 projetos de até R$5 mil. Observe que todos esses valores, a somatória deles dá R$70 mil. Sim. Porque foi dividido de forma igual para todos os segmentos, né? Os valores contemplados para o fomento, porque temos outro edital também. A literatura optou por 7 projetos de até R$10 mil. A música, 14 projetos de R$5 mil. O patrimônio cultural também está contemplado, né? Tanto material quanto imaterial. Ótimo. Então, eles optaram por 4 projetos de até R$17.500, assim como as quadrilhas juninas também com esse mesmo valor.
né? 4 projetos de até R$ 17.500. O teatro fez como a dança, colocou eles podem ser contemplados até 3 projetos de R$ 20.000 e 2 de R$ 5.000. E como o dinheiro rendeu, porque está na conta desde dezembro de 2023, nós conseguimos acrescentar mais 2 segmentos. Que legal. O audiovisual, que não foi contemplado, infelizmente, pela Lei Paulo Gustavo. Isso só com os juros do investimento. Só com os juros, E aí, as feiras criativas, ambos com 7 projetos de até R$ 10.000. Muito legal. Então, esse edital é o de fomento, foi lançado inicialmente e logo depois nós lançamos um edital do programa Cultura Viva, que é uma exigência do MINC, né? O Ministério da Cultura, ele coloca como um balizador dessa distribuição, retirar 25% do valor que o município recebe só para contemplar pontos e pontões de cultura que fazem parte dessa política cultura, desse programa nacional Cultura Viva. Então, esses pontos, eles recebem um valor para ações continuadas durante até um ano. Então, são 10 pontos de cultura que podem ser contemplados com R$ 42.000, para que eles possam utilizar dentro dos seus pontos de diversas formas, inclusive até requalificando o espaço. Muito bem. Eu percebo, vice-secretária, que muitos artistas têm dificuldade na elaboração do projeto. Você tem um artista que é muito bom no palco, é muito bom em fazer o que ele sabe fazer. Mas elaborar o projeto, colocar o projeto no papel, tem muita dificuldade com isso. E é coisa do artista. É coisa do artista, que muitas vezes ele acaba produzindo no período da noite. Não marca com ele de manhã cedo porque ele está dormindo. Está dormindo porque é preguiçoso, não. Está dormindo porque trabalhou até 3 horas da manhã, até 4 horas da manhã. Tem muito disso. Eu tive dificuldade para entender isso lá atrás. Depois do tempo vai passando, você vai conversando e vai entendendo, né? Fazer essa escuta, né? Você vai compreendendo. E aí hoje eu ainda percebo isso. Existe alguma possibilidade da Secretaria de Cultura desenvolver cursos para que esses profissionais, esses fazedores de cultura possam ter, no mínimo, um pouco de entendimento de como iniciar um projeto? Porque nos dias de hoje, há muitos anos atrás, era muito mais fácil, né? A prefeitura, o governo do estado. Hoje não. Hoje são os editais. Você tem que participar dos editais, você tem que conhecer os editais. Então, muitas vezes, você tem um recurso e o recurso não pode ir, não consegue chegar a quem realmente precisa, e são os fazedores de cultura, por conta do edital. Isso é coisa pública. Mesmo. E para entregar um pouco de entendimento a esses fazedores, a Secretaria de Cultura está pensando nisso? Sim, muitos cursos de capacitação são oferecidos por organizações não governamentais, a própria Secretaria monta esses plantões. Agora, especialmente para a Política Nacional Aldir Blanc, eu quero lembrar que é um formulário Google Forms. Então, é um preenchimento de um formulário, né? E que facilitou muito, porque você não parte do zero para criar seu projeto, você parte de perguntas que são feitas a você. Então, é só naturalmente responder a essas perguntas que seu projeto está pronto. É claro que se você vai comprar produtos, se você vai alugar, vai contratar pessoas, você precisa saber qual é o seu orçamento. Sim. Até para saber se aquele valor contempla o seu projeto, né? Mas, especialmente para a Política Nacional Aldir Blanc, é um preenchimento de formulário. Então, eu acredito muito nas ideias das pessoas, né? Eu estou fazendo 2 projetos paralelos, que são a Diálogos Secult e o Rotas Culturais. Nesse Diálogos Secult, eu tenho conversado com muitas pessoas, segmentos, grupos juntos, né, coletivo, incentivando o coletivo, a união das pessoas do mesmo segmento, para que as políticas culturais possam avançar. Então, nessas escutas, né, eu tenho encontrado excelentes ideias.
No Rotas Culturais que eu visito com meus colaboradores, nós visitamos distritos, vilas, são talentos ímpares, talentos de chegar em casa assim e ficar algumas horas ainda extasiada com o que eu vi e ouvi, né? Então, esses talentos, se você provoca através de perguntas, através de questionamentos, as coisas fluem, as coisas saem. Então, nós criamos, né, a partir das indicações do Ministério da Cultura, um formulário que é muito simples, né, de preencher, porque ele lhe provoca com perguntas. A mesma coisa que nós estamos fazendo aqui, você está me provocando com perguntas, eu estou respondendo. Sim. Se fosse isso por escrito, quem sabe não sairia um projeto daqui. É verdade. Bem interessante. Secretária, no início do governo, o prefeito Valderico e a senhora anunciaram a devolução de um recurso um recurso de incentivo à cultura da Paulo Gustavo. Sim. Da Paulo Gustavo. Não tinha condição de segurar aquele recurso? Fazer a distribuição daquele recurso de maneira muito clara, muito objetiva mesmo, e justificar isso no Ministério da Cultura? Eu tentei fazer isso, né, durante 15 dias ininterruptos, mas, infelizmente, o prazo para a utilização do recurso da Lei Paulo Gustavo, ele se extinguiu em dezembro de 2023. O Ministério, ele prorrogou até dezembro de 2024. Então, já estava há um ano da prorrogação. Então, quando nós percebemos que para a prestação de contas ou a devolução, não, a prestação de contas ainda está acontecendo, mas para quem usou o recurso, mas a devolução do dinheiro teria um prazo de 10 dias úteis, que compunham mais ou menos 15 dias, os primeiros 15 dias de janeiro. Então, nós solicitamos todo o apoio que pudemos, né? Nós ligamos muitas vezes para o MINC, nós entramos em contato com consultores, eles próprios lá, os consultores, se mobilizaram não só por Ilhéus, mas outros municípios brasileiros que também estavam na mesma situação. Então, houve casos, sim, como, por exemplo, um caso que foi muito citado aí nos blogs, assim, a Rondônia, né? O caso de Rondônia. Só que Rondônia, através do Estado, percebeu que o impacto lá foram muitos milhões. E o impacto da não distribuição ia ser maior do que o impacto das punições que poderiam receber, das consequências para a prestação de contas. Obrigada, exatamente. E aqui nós estávamos iniciando um governo passíveis de sermos investigados pela Polícia Federal por distribuir um recurso que já estava bloqueado para uso. O bloqueio dele se deu no dia 31 de dezembro. Então, a partir do dia 2, eu já estaria utilizando um recurso bloqueado pela União. Ele teria que ser devolvido, infelizmente. Então, foi muito dolorido para todos nós. Nossa, foi uma dor, foram muitas preocupações, muitas reuniões, né, muitos apelos, mas, infelizmente, tivemos que devolver, sim, por conta das sanções que receberíamos se utilizássemos esse recurso. E eu penso que tudo é passível de se organizar de uma outra forma. Então, o audiovisual, ele é uma das nossas metas principais no sentido de fazer avançar, né? O audiovisual precisa avançar. Nós temos talentos incríveis e não é de agora esses talentos, né? Nós sabemos que nós temos aí pessoas com a trajetória, premiação, inclusive, pela sua trajetória, como é o caso de Elson Rosário. É difícil a gente citar nomes, porque a gente sempre esquece de nomes incríveis, né? Mas eu lembrei, primeiro, porque eu admiro demais, e segundo, porque ele tem premiação pela sua atuação como artista, como produtor, como diretor, né?
e não por um vídeo ou um filme, um ou outro, que são todos maravilhosos, mas pela sua trajetória de vida. Então, eu cito Elson, me referindo a todos os filhos de Ilhéus que trabalham com audiovisual e se destacam. E eu acho que é possível, sim, buscar recursos para o audiovisual, paralelo à política Aldir Blanc, paralelo às políticas culturais, entendeu? Buscar esses recursos e trazer. Já fiz contato com pessoas que desejam, via Ilhéus, ministrar esses cursos, ministrar oficinas, fazer desse movimento, um movimento ilhéense novamente. Participei recentemente de um curso que foi promovido pelo Encontro de Audiovisual lá em Piauí. Aí eu fiz o curso online sobre como criar mecanismos dentro de Ilhéus para atrair audiovisual para cá. Atrair filmes, atrair gravações de propagandas, por exemplo, publicidade. E esse movimento nós estamos ali nos bastidores, né, criando possibilidades para que ele cresça. A Pró-Reitoria de Extensão da UESC também já fechou, né, um acordo, tivemos já uma reunião, já conversamos bastante sobre a criação de um catálogo de cursos de capacitação para Ilhéus. Eu quero deixar bem claro que tudo isso é gratuito. Então, nós podemos atingir desde aquele garoto do Inspiriúde, que está fazendo o maior sucesso, que tem, sei lá, 10, 12 anos de idade, até os mais capacitados, os mais experientes. Então, vai haver lugar para todos nesse grande movimento pelo audiovisual, contatos com pessoas ilhéenses que estão no Rio, que estão em São Paulo, em contato lá com outros, ventilar o audiovisual. E eu acredito que isso é um plano que vai dar certo. Estava vendo, a senhora falando de audiovisual aí, a gente estava vendo uns meninos, a senhora falou de Elcio Rosário, que vem de um tempo que era muito mais difícil. Sim. Infinitamente mais difícil para ele. E ele superou tudo isso. Nos dias de hoje, a gente vê uns meninos aí de 13, 14, 15 anos, que inclusive já tem público. Só no Instagram, muitas vezes tem 30, 40 mil seguidores, né? E eles conseguem produzir através da união de 2, 3 colegas e cada um com um aparelho de telefone celular, filmes extraordinários, filmes maravilhosos. Fantásticos, então, eu sou fã. Quando você junta e edita isso, meu Deus do céu. Eu sou fã. Dá uma minissérie. A primeira vez que eles vieram falar comigo, eu fiquei olhando assim, aqueles garotos, né? Com aquela coragem de chegar e falar. Eu tinha assumido, acho que há 2 ou 3 dias, eles tiveram coragem, vamos falar com a secretária. E aí eu falei, não, gente. Aí marquei um segundo encontro para entender como era. No segundo encontro já vieram mais, cada um menor que o outro. Eu falei, gente, aí vi o trabalho deles e identifiquei um talento ímpar, né? Em cada um deles, são vários, cada dia mais a adesão cresce, porque eles encaram com seriedade esse trabalho. Seriedade. Então, as produções deles são excelentes. E a gente está falando de audiovisual, mas a gente poderia estar falando aqui de dança, de música, sim, de teatro, de cultura, né? De cultura afro-indígena, porque eu acho que a gente todos entrou no esses audiovisual, segmentos, porque o audiovisual foi atingido pela devolução do recurso. Do recurso, não, eu ia finalizar falando isso, né? O recurso e uma outra coisa que eu acho que precisa ficar bem clara, a Lei Paulo Gustavo, ela veio para reparar os anos que o audiovisual não teve incentivo. Isso. Então, e nós já entendemos que o audiovisual no Brasil, o cinema brasileiro, se ele tiver incentivo, ele não tem limites. O céu é o limite para o cinema brasileiro. Né? Nós já entendemos isso. Então, quanto mais injeção de
quanto mais possibilidades de fomento ao audiovisual, desde os pequenos, os adolescentes que estão aí trabalhando com o seu próprio celular, né? Com equipamentos menos sofisticados, até, sei lá, Henrique Mendes trabalhando com Ramaca Filmes lá em Salvador e produzindo coisas lindíssimas, filmes maravilhosos, né? Que também é ilhéense e que precisa voltar a Ilhéus. Alô, alô, Henrique, estamos precisando de você aqui. São grandes possibilidades, assim, eu vejo um futuro brilhante para esses meninos. Teve um que me entrevistou, mas desse tamanho. Aí ele falava. Eu achei que ele estava gravando, né? Aí quando terminou, ele... Ai, graças a Deus, terminei minha live. Eu falei, menino, você me botou numa live, foi? Aí ele foi, eu falei, pois eu tô te vendo aí. E ele fala de forma rápida, ele é veloz. Eu falei, olha, você vai ser um excelente repórter de rua, viu? E visualizo. Olha, aquele ali tem tudo para ser um âncora. Então, observar isso pela minha experiência, né, com outros artistas, pela minha experiência de vida e como professora também, mais de 40 anos de magistério, né, eu percebo esses talentos. Então, aí tenho visto também, visto também produtores culturais, né, muito jovens que já estão envolvidos com atores globais, com peças que ficam em cartaz no eixo Rio-São Paulo, trazendo para cá. Então, assim, é o momento, né, dessa juventude, dessas pessoas mostrarem seus talentos, seja no palco, seja nos bastidores, seja na tela, e nós estamos aqui para proporcionar isso. Eu tenho sentido falta, professora, eu estou conversando com a secretária municipal de cultura, a professora Narleide Menezes, e falando das políticas públicas de cultura, das atividades da Secretaria de Cultura aqui de Ilhéus. Eu tenho sentido falta da política indígena, da cultura indígena, ser mais propagada para que a população conheça um pouco mais a cultura indígena e que a gente possa trabalhar também no turismo, o turismo de comunidade, né? Uma coisa que foi muito ativa nos anos 80 em Ilhéus, nos anos 90, a cultura dos blocos afros. Lembrar de Mini Congo, de Lazenze. O de Lazenze está aí porque o de Lazenze conseguiu se organizar, teve uma organização, mas tem vários outros blocos afros. E quando no carnaval, eu lembro que tinha o desfile, acho que eram 2 dias de desfile oficial de blocos afro em Ilhéus, era um atrás do outro, um melhor do que o outro, né? Era um espetáculo. Aqui eu não perdi. Eu não perdia. Eu tinha o privilégio de ir para o camarote oficial e ficava lá de cima. Porque você tem uma visão melhor. Esse ano o de Lazenze desfilou agora na Páscoa. Desfilou agora. E a população prestigiava, fazia questão realmente de prestigiar o desfile dos blocos afros de Ilhéus. Tinha lá a data oficial. Então, a gente precisa resgatar isso. Sim. E quando você começou a falar sobre a cultura indígena, a primeira coisa que passou pela minha cabeça, assim, ela existe e não está propagada devidamente, aí você completou a frase. Porque eu acredito nisso também. É preciso propagar mais, porque eles têm produzido muito. Têm produzido muita coisa, inclusive cinema. Inclusive vídeo aí que teve agora, recentemente, recebi de Nádia Cauã, certo? Uma matéria de um jornal, e onde ela aparece como uma das protagonistas do audiovisual de mulheres indígenas. Então, entre outras mulheres indígenas também. Então, eu acho que é necessário, sim, é necessário que a gente... Por isso, esses diálogos secult. Esses diálogos secult são para que a própria secretaria entenda o que está acontecendo e possa promover o que já acontece e ampliar isso, né? Promover no sentido de propagar, comunicar, chegar aqui de uma próxima vez e trazer uma lista de acontecimentos que estão nesse momento sendo realizados lá nas aldeias do Benabás em Olivença, nas comunidades, muitas comunidades afro-brasileiras trabalhando, abrindo suas portas agora,
né, surgindo agora, e outras que já estão estabelecidas há mais de 100 anos, né? Como nós temos aqui o caso do terreiro Matamba Tombense Neto, de onde sai o de Lazenze, de onde sai a Gongombira, de onde nós temos o Memorial Unzó Tombense Neto. Minha pesquisa, eu fiz uma especialização em educação e relações étnico-raciais. Minha pesquisa foi toda lá dentro, porque lá você tem de 1885 para cá só história. Né? História que não está nos livros oficiais, mas que forjaram a história de Ilhéus junto com todos os outros. Sabia que nós temos uma Ilza aí? Né? Gente, isso é de uma riqueza extraordinária. Com certeza. A minha primeira entrevista para pesquisa foi com o Marinho e depois com o Mestre Ney, e de 10 palavras que eles falavam, 8 é mãe, porque mãe eu falei, gente, tem que conhecer essa mãe, que eu não a conhecia ainda naquela época. E isso tem mais de 20 anos. E aí, quando eu conheci, foi um divisor de águas na minha vida, porque realmente é uma pessoa maravilhosa, sublime. E eu trouxe aqui uma chamada de atenção para a Semana Nacional de Museus, que fala sobre isso que você acabou de citar aí. O tema é o futuro dos museus em comunidades em rápida transformação. Então, nós estamos em plena Semana Nacional de Museus. Semana Nacional de Museus é uma semana que antigamente era o IPHAN que promovia, e hoje, desde 2008, na verdade, para cá, é o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, e durante uma semana, no mês de maio, museus brasileiros de todas as regiões comemoram, promovem, né, ações específicas para essa semana. Então, sempre cai a semana em torno do dia 18, porque o dia 18 é o Dia Internacional dos Museus. Aí, esse ano ficou de 12 a 18 de maio. Não podíamos ficar de fora, né? Também a minha paixão, porque a minha segunda graduação é museologia. E quando eu vi esse tema, comunidades em rápida transformação, eu falei, é isso que nós estamos vivendo. Porque elas estão se transformando. A velocidade, eu atribuo às novas tecnologias. É tudo muito rápido, é tudo muito veloz. Você comunica aqui, o pessoal que está lá, vou dizer um distrito que está aqui na nossa programação, o pessoal que está lá na Tulha, na Ponta da Tulha, alô, Jimmy, alô, Shirley, que estarão aqui conosco, né, para participar com todo o pessoal que eles conseguiram reunir, mulheres empreendedoras para participar de uma feira. Eles estão falando aqui, eles estão ouvindo lá, estão se preparando, estão embalando já suas peças para participar. Então, é tudo muito rápido, é tudo em tempo real. E as 3 temáticas escolhidas, além dessas comunidades que eles estão abraçando com o nome de patrimônio imaterial, que são todos os saberes, né? Todos os fazeres e sabores também, porque vem gente trazendo coisa gostosa de lá, viu? Tem que ter, né? Além do artesanato. E também a juventude e as novas tecnologias. Então, assim, são 3 vertentes que elas não andam, uma anda e a outra fica esperando para andar. Tudo ao mesmo tempo agora. Então, essa velocidade é que faz com que não só o futuro dos museus, mas o futuro da cultura, né? Não podemos pensar que cultura é algo estanque, cultura é vida, é viva. Ela está o tempo todo te rodeando. No momento que eu sair daqui, que você colocar uma música, você está fazendo cultura. Falar aqui, estarmos juntos aqui nesse estúdio, é o máximo do fazer cultural. Porque é levar informação, é receber informação, é trocar, interagir. Imagina a quantidade de pessoas com as quais você já não interagiu aqui nesse programa. Então, é isso aí. E a nossa conferência, nós estamos chamando de
primeira Conferência Cultural Ilhéus em Cena. Não tivemos fôlego para trabalhar a semana inteira, mas na sexta-feira nós vamos fazer uma grande reunião artística lá no Teatro Municipal, à tarde. Chamamos essa reunião de Conferência Cultural Ilhéus em Cena, porque queremos mostrar ao público em geral, aos estudantes que foram convidados para fazerem parte da plateia, queremos mostrar o que Ilhéus tem de melhor. Né? Não tenho condição de uma tarde mostrar tudo isso, então convidamos alguns representantes de segmentos, mas eu deixo claro que é a primeira conferência, porque a segunda nós já estamos montando. A primeira nem aconteceu ainda, mas nós já temos... Pensando na segunda já, nós né? já temos pessoas que não puderam estar presentes agora, não poderão, né? Estar presentes agora na sexta-feira, mas já marcamos a próxima para junho e julho, e eu espero poder fazer uma conferência dessa por mês, para que nós possamos contemplar todos os talentos de Ilhéus. Ilhéus precisa se conhecer, se reconhecer, porque muitas vezes você valoriza um sanfoneiro ou uma sanfoneira lá da Paraíba, com todo o respeito que eu acabei de vir de lá, de um fórum de gestores culturais, e eu fiquei extasiada pela valorização da cultura popular, pela valorização do forró, dos sanfoneiros e das sanfoneiras. Mas a gente tem aqui a cordeana, lindíssima, tocando, né? A gente tem aqui mulheres não estou falando só das artistas femininas, mas foi só uma citação. Mulheres que estão nesse movimento, como essa feira Empodera a Mulher. Lá na Ponta da Tulha, no nosso programa de rotas culturais, nós encontramos uma associação de mulheres empreendedoras que estão querendo agora serem capacitadas para que seus empreendimentos possam ser vendidos em redes sociais para Ilhéus, Itabuna e região. Isso é bom. Né? E são 32 mulheres. 15 delas vêm expor sexta-feira. Então, nós vamos promover 3 rodas de conversa, apresentando o projeto Vunge, da Gongombira, né, que trabalha com essas crianças aqui do bairro da Conquista. Vamos apresentar o projeto Arte Dança, um projeto que tem 20 anos na cidade. 20 anos trabalhando dança gratuitamente para os estudantes da rede municipal. Então, há outras pessoas também que estão convidadas. Nosso querido prefeito Valderico Júnior, nossa amada vice-prefeita Vanessa Gedeão também estarão presentes. Acabei de confirmar, antes de entrar aqui no seu programa, Claudiana Figueiredo do Sebrae, pessoas que vão incentivar esse público, incentivar esses empreendedores e empreendedoras a cada vez mais apresentar seus talentos, seus produtos. Que horas vai ser? Local? Olha, no Teatro Municipal, nós vamos iniciar... Vai ser no Teatro Municipal e na Praça Pedro Matos. Sexta-feira, 16, no Teatro Municipal e a Praça Pedro Matos, que eu estou considerando a extensão do teatro, né? Porque é como se fizéssemos umas atividades no palco e outras ao ar livre. Então, externamente teremos a feira, né? Essa feira que elas optaram pelo nome de Empodera a Mulher, porque elas estão... É a primeira vez que elas vão expor em coletivo. Então, elas optaram por esse nome, nós acatamos. E dentro do teatro, a partir de 13h30, nós vamos ter esses bate-papos apresentando esses projetos que já existem na cidade, projetos que são casos de excelência que podem ser replicados em vários outros locais, distritos, municípios e outros bairros também. Contaremos com a presença de uma mesa institucional, é claro, para falar sobre patrimônio, sobre cultura, sobre os avanços e os planos que nós temos, né? E finalizaremos com essa mesa da mulher, a cultura e o empreendedorismo. Faz parte da Semana de Museus. Faz parte da Semana de Museus. Agora, a Conferência Cultural Ilhéus em Cena, ela segue.
Né? Essa é uma programação inicial, mas a conferência ela segue, ela vai acontecer em vários meses, se depender de mim, todos os meses, até os nossos próximos 4 anos de governo. Secretária, eu vou convidar a senhora um outro momento para que a gente possa continuar falando de cultura. A gente tem muita coisa para falar aqui. Já há uma programação para o mês de agosto. O mês de agosto obrigatoriamente tem que ser o mês da cultura de Ilhéus, porque é o mês de nascimento e morte de Jorge Amado. Sim, já temos um programa, já estamos finalizando a nossa programação para fazer esse lançamento daqui a 10 dias, mais ou menos, porque nós vamos também lançar concursos literários, então precisamos já fazer esse lançamento agora em maio, para que as escolas possam, né, se organizar, os professores, os estudantes, os escritores locais. Exatamente. A questão do nosso patrimônio também, eu quero discutir com a senhora em outro momento aqui, porque a gente tem muita coisa para discutir. Isso aqui é Ilhéus, né? Quando antes da senhora iniciar a entrevista, eu estava falando da grandiosidade que é Ilhéus. E é grande. Ilhéus é grande em todos os sentidos, em todos os setores, inclusive é extraordinário da cultura, né? Então, é bom explorar mais e falar um pouco mais disso. Eu estou sempre à disposição e eu tenho certeza que nós temos assuntos aí para muitos e muitos programas ainda. Não tenho dúvida disso. Você tem alguma coisa aqui, Fia? Diga aí. Não, é só a Regina Mendonça, a professora Regina, que ela mandou um abraço para a comadre, Ana Arleide, e disse a pessoa certa no lugar certo. Muito obrigada, Regi. Regi é minha comadre do coração, madrinha da minha filha mais nova. E iniciamos juntas, né, há muitos anos na produção cultural, na produção de eventos e gincanas, Semana da Cultura. Sim. E, assim, eu tenho certeza que muito do que eu estou aplicando hoje, aprendi com essa grande mulher. Um abraço, eu tenho mais uma mensagem para ela, dá tempo, é Rafael. Rafael que mandou. Oi, Rafael. Olá, uma pergunta. Bom dia. Eu gostaria de perguntar aí à secretária de Cultura de Ilhéus, quando está previsto para sair, né, os resultados aí da lei Paulo Gustavo, e se ela tem alguma proposta, previsão, algum entendimento referente ao projeto de capoeira nas escolas no município de Ilhéus. Já tem alguma informação, professora? Olha, Rafael, não é Lei Paulo Gustavo, é Política Nacional Aldir Blanc. No portal, no site da Prefeitura, quando nós soltamos os editais, o último anexo já é o cronograma. Então, depois que acaba o prazo, né, que vai ser agora no próximo dia 18, de inscrições, entram os processos de avaliação, publicação, homologação, avaliação, depois o prazo de recursos, depois o prazo para a entrega de documentação, e está previsto que o pagamento para o projeto, não, o edital de fomento, que é o edital 02, ele vai até o dia 30 de junho. Então, ele começa um pouquinho antes, vai pagando pelas categorias, e dia 30 de junho encerra o pagamento, do edital de fomento. Então, até o dia 30 de junho, todo mundo já recebeu o pagamento. O Cultura Viva vai receber um pouquinho depois, talvez uns 10 ou 15 dias depois, porque nós soltamos até o dia 5, de 5 de maio a 5 de junho, então entra nesse processo também de homologação. E tem os prazos institucionais, né? Sim. Prazos legais de recurso, todo mundo tem direito a um recurso. E aí vai pagar um pouquinho depois. Agora, quanto ao projeto de capoeira nas escolas, eu acho que não é só a Secult, né? Não é só a Secretaria de Cultura que tem essa decisão a tomar. Temos que fazer uma grande
uma reunião de secretarias, principalmente com a Secretaria de Educação, Sim. porque é na Secretaria de Educação que vai ser, que vai acontecer de fato, né, o projeto. As aulas acontecerão em turno posto, no horário de aula, o professor vai ser contratado, então tudo isso tem que ser decidido com a Secretaria de Educação, doutora Eva. A Secretaria de Cultura é uma grande apoiadora, né? Acho que todas as culturas populares têm que estar presentes nas escolas, né? Porque é a partir da nossa raiz que nós conseguimos forjar crescer como árvore, dar galhos, dar frutos, dar flores. Então, a cultura popular, ela é a manifestação clara das nossas raízes. E isso tem que estar firme, né, na mente, na cabeça, no coração de todos os jovens, estudantes, crianças. E eu apoio, sim. Agora, não é uma decisão da cultura somente. Acho que nós temos que conversar passa muito mais pela educação. Passar muito mais pela educação e pode passar por outras secretarias também. Perfeito. Inclusive finanças. E, principalmente Secretária, finanças. Muito obrigado pela participação da senhora no programa. Eu que agradeço. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui. O seu programa é um programa muito... eu não vou dizer assim somente ouvido, não. Mas eu vou dizer que respeitado. Muito obrigado. Né, na região, em toda a região. É um programa que ele é democrático, porque ele atinge a todos os níveis, todas as classes sociais. E as pessoas admiram muito, né, a sua trajetória aqui no seu programa. Muito obrigado, secretária. Muito obrigada. Obrigada a todos os ouvintes. Vou voltar com novidades. Ótimo. Vamos convidar a senhora para a gente falar mais sobre cultura de Ilhéus. A gente tem muita coisa para falar. Muito assunto mesmo. Gente, bati um papo com a professora Ana Leide Menezes, que é secretária municipal de Cultura. Falamos aqui sobre políticas culturais. Olha, eu recebi logo cedo aqui, tem uma decisão da Justiça condenando a Prefeitura de Itabuna por essas baronesas que chegam em Ilhéus. Essa decisão já, né? E daqui a pouquinho a gente vai ter mais informações lá no site O Tabuleiro. Vai ter informações também lá no